Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao passo a passo para realizar o diagnóstico da acupuntura e da auriculoterapia, que leva menos de 20 minutos e resolve o problema do paciente. Eu sou Lucy Hayashi, sou especialista em acupuntura e hoje eu vou falar sobre qual é a vantagem de o acupunturista realizar um bom diagnóstico antes de agulhar. Isso o ajuda a se destacar na sua profissão e também ajuda a alcançar melhores resultados. Você tem alguma dificuldade para realizar o diagnóstico da acupuntura e realizar um tratamento diferenciado em seus pacientes? Eu vou te confessar uma coisa, eu tinha muita dificuldade para encontrar o padrão de desarmonia. Na verdade, eu nem sabia muito bem o que era aquilo, o que significava. Assim que eu me formei no curso de acupuntura, eu me deparei ali comigo mesma, uma acupunturista chamada Lucy Hayashi, que não sabia fazer diagnóstico de acupuntura. Eu sabia muito bem localizar pontos, agulhar, falar sobre as indicações dos pontos, mas fazer o diagnóstico, isso era muito complicado. Então, eu resolvi fazer mais cursos. E quando eu vi, eu já tinha realizado mais de 50 cursos para aprender a fazer aquele tal diagnóstico da medicina chinesa. Eu li mais de umas centenas de livros e até que um dia eu compreendi a essência do diagnóstico e da diferenciação de síndromes. E aí eu tracei para mim mesma um passo a passo que eu testei em mais de 3.000 pacientes e ao encerrar a minha carreira de acupunturista, eu já havia alcançado aquele lugar que eu queria ter alcançado, que é ser uma acupunturista que realmente consegue fazer um diagnóstico diferenciado ali para aquele paciente e obter resultados. Resultados expressivos, resultados em que o paciente ele fica satisfeito com o bom trabalho e ele indica. No começo deste ano, eu comecei, que quando começou essa história do isolamento, e pelo fato de eu ser já uma pessoa do grupo de risco, eu decidi que já era hora de eu me aposentar. E aproveitei essa ocasião para realizar isso. Porém, todo conhecimento adquirido e este passo a passo que eu criei para mim mesma e também para os meus alunos da especialização em acupuntura, uma vez que eu tinha uma escola de acupuntura e eu ensinava esse passo a passo para os meus alunos ali, tanto na aula quanto no ambulatório. E esse passo a passo que a princípio eu criei para mim mesma, repassei para todos os meus alunos, eu sabia que eu não poderia perder todo esse conteúdo não poderia ficar perdido e nem ficar na mão de poucas pessoas. Então eu comecei, no final do ano passado, eu já comecei a fazer alguns vídeos para ensinar ali os meus alunos a terem mais material para que eles pudessem se aprofundar mais. Mas mais sério, assim, em termos de começar a fazer vídeos para ensinar um grande número de pessoas aqui na internet, um grande número de acupunturistas, para que esse conhecimento que eu adquiri ao longo de tantos anos não se perdesse. E por isso, hoje eu me sinto muito segura de dizer, se você tem dificuldade para realizar o diagnóstico e realizar um tratamento diferenciado com resultados efetivos, você não está sozinho. E tenha certeza que nós juntos podemos ultrapassar esta dificuldade, porque por este caminho eu já passei. E agora, se você quiser, eu posso ser as luzes que estão iluminando o seu caminho. Quando eu converso com meus alunos, as maiores dificuldades para realizar um bom diagnóstico na medicina chinesa que eles me contam é quanto ao pulso, a pulsologia.
Só existe essa forma de diagnóstico na medicina chinesa? Sim, o diagnóstico de pulso é muito importante, porém ele não é o único. Desistir de realizar um diagnóstico da medicina chinesa simplesmente porque não conhece pulsologia não é a melhor opção e nem a melhor maneira de conduzir a sua profissão. Não desista do diagnóstico apenas porque não sabe pulsologia. Na medicina chinesa, nós temos diversos outros diagnósticos. Nós temos diagnóstico de língua, de palpação, tem a anamnese diferenciada da acupuntura, que nos dão quase que o diagnóstico completo. A pulsologia, ela vem para confirmar os achados. E desta forma fica muito mais fácil de encontrar os padrões de desarmonia para serem tratados naquele dia, naquele instante. Fica até o final desse vídeo que eu irei mostrar o primeiro ou os primeiros passos para iniciar o diagnóstico da medicina chinesa de uma maneira muito fácil e divertida. Porque todo diagnóstico tem que ser fácil e divertido para que a gente possa superar esse obstáculo. Mas antes de dar este passo a passo, eu quero saber uma coisa. Você sabe qual é a diferença entre o diagnóstico da acupuntura e o diagnóstico da medicina? Muito bem, o diagnóstico da medicina, como você sabe, é realizado pelo médico. Ele vai dizer qual é a doença que aquele paciente tem, baseado nos diagnósticos próprios da medicina. Por exemplo, o paciente tem uma hérnia de disco entre L2 e L3, ou então o paciente tem lúpus eritematoso, ou então o paciente tem osteoporose, ou ele tem diabetes, ou o paciente tem depressão e assim por diante. Este é o diagnóstico médico e ele estabelece a partir do que? De sinais e sintomas baseados nos exames que o médico realiza e o médico irá chegar a uma conclusão e estabelece qual é a doença que aquele paciente tem. Isso está claro para você? É isso, não é? Então, o médico ele atesta qual é a doença de acordo com o diagnóstico da medicina. Muito bem. Agora, o paciente foi encaminhado para você. Este médico que diagnosticou, ele vai encaminhar este paciente para você ou então o próprio paciente resolve ir para o acupunturista, mas ele vai levar o diagnóstico médico. Ele vai levar os exames, ele vai levar o laudo do médico dizendo que ele tem tal doença. O que você vai fazer agora? Tratar de acordo com o diagnóstico do médico ou você não está achando que você também precisa fazer um diagnóstico, mas agora um diagnóstico da acupuntura? Qual é a diferença, então, do diagnóstico da acupuntura e do diagnóstico médico? Bom, o nome já diz tudo. O diagnóstico médico é o médico quem faz. O diagnóstico da acupuntura é o acupunturista quem faz. Isso é óbvio, não é? E por que o acupunturista tem que fazer um diagnóstico próprio? Porque se ele for tratar pelo diagnóstico do médico, para que precisa do acupunturista? Sabe para quê? Porque pela medicina, uma hérnia de disco não tem causa conhecida, muito menos um lúpus, muito menos um diabetes, não tem causa conhecida. Se você vai tratar a enfermidade do seu paciente desta forma, você se verá no mesmo caminho da medicina, tratando sinais e sintomas. E se o médico já mandou o paciente para o acupunturista, é porque ele quer dar uma chance àquele paciente para encontrar o seu caminho da cura, o caminho da cura. E se você, acupunturista, não sabe fazer o diagnóstico da acupuntura ou da medicina chinesa e encontrar as síndromes base que estão na raiz ali do diabetes, da hérnia de disco, do lúpus, da osteoporose, então, meu amigo acupunturista, está na hora de você aprender para não ficar mais tratando
apenas sinais e sintomas. E saiba, a hérnia de disco de um paciente, ele pode ter uma síndrome base e de uma outra pessoa pode ser outra síndrome, porque as pessoas são diferentes entre si, não somente na parte física, mas também na parte emocional, na parte de sentimento, na parte de pensamento. E se você lembra lá da etiologia da medicina chinesa, quando nós ensinamos e quando nós falamos dos fatores internos, que são principalmente as 5 emoções, você tem que lembrar que uma hérnia de disco, um lúpus, um diabetes, são todos causados por fatores internos. E a base síndrome causadora está relacionada a uma ou mais das 5 emoções. E por isso, se você vai tratar a Lucy 1, a Lucy 2, a Lucy 3, mesmo que elas tenham o mesmo nome, mesmo que elas tenham a mesma doença, mesmo que sejam mulheres da mesma idade, da mesma raça e tenham hérnia de disco, as 3 Lucys terão causas diferentes e precisam ser tratadas de formas diferentes. E qual profissional irá chegar nesta causa? Você, acupunturista, que sabe realizar o diagnóstico da medicina chinesa. Porque se você não souber fazer esse diagnóstico diferenciado, você vai fazer o mesmo tratamento para a Lucy 1, para a Lucy 2, para a Lucy 3. Quem sabe uma das Lucy, quem sabe uma delas você vai acertar o tratamento. Porém, nas outras ali, não, mas também pode ser que você não acerte nenhum tratamento. E agora me diga, isso é realmente praticar acupuntura? É você ver todo mundo, jogar todo mundo na mesma panela, todo mundo que tem hérnia de disco é o mesmo tratamento? E o que está te impedindo de realizar o diagnóstico da acupuntura? Preguiça? Tenho certeza que não. Eu tenho absoluta certeza e eu realmente acredito que você não tenha preguiça. Afinal, você estudou muito para chegar neste ponto e ter preguiça nessa hora não é o caso. Porém, se foi este o caso, então nem este vídeo é para você. Mas eu acredito realmente que seja porque você não aprendeu o diagnóstico a fundo para ter segurança de realizá-lo ali no momento do atendimento. Agora, se é este o teu caso, então não saia daí. Este vídeo é para você. Acredito que todo o curso de acupuntura ensina diagnóstico da medicina chinesa. Talvez com menos ênfase, e lá na época em que você estudou, você não achou aquilo muito relevante, porque usar protocolo era mais fácil e não precisa fazer diagnóstico. Isso é muito comum e eu diria que é até um senso comum partir para o protocolo, ou seja, tratar de acordo com aquela doença diagnosticada pelo médico. Afinal, ele estudou medicina e você só estudou acupuntura, então ele deve saber mais sobre como tratar com a acupuntura também. Se você discordou desta frase, que o médico, mesmo que ele não tenha estudado acupuntura, sabe tratar melhor do que você com a acupuntura, se você discordou dessa minha última frase, muito bem, porque o médico, ele sabe de medicina. Você, acupunturista, sabe do que? Da acupuntura. Então, porque no momento de realizar o tratamento com acupuntura, você, acupunturista, insiste em ser submisso ao médico e não realiza o seu diagnóstico e vai tratar aquela doença de acordo com a medicina e não de acordo com a acupuntura. E é isso que eu não entendo, porque nós, os acupunturistas, ficamos submetidos ao diagnóstico médico.
tratando diabetes, tratando hérnia de disco, tratando osteoporose, tratando lúpus. Por que não tratar uma deficiência de yin do rim que foi causado, por exemplo, por um medo? Um medo de perder a sustentação se está lá na coluna. Por que não tratar uma deficiência do yin do baço que foi causado por uma preocupação de ter que resistir a alguma coisa? Isto é tratar com acupuntura. É você dominar a sua profissão e não ser dominado e ser submisso a um diagnóstico feito por um outro profissional. Então, está na hora de você começar a pensar um pouquinho mais no seu diagnóstico. E agora responda para você mesmo. Você tem feito o diagnóstico da acupuntura antes de agulhar? Se você não faz o diagnóstico, como você pode ter certeza que aqueles pontos que você selecionou e também a manipulação que você selecionou para realizar aquele tratamento estão corretos? E se são para aquele caso? Muitas vezes eu escuto meus alunos dizerem que fazem desta forma porque foi desta forma que aprendeu, porque na escola que estudou ensinava protocolos. Tudo bem, então veja só, vou passar um número razoável de doenças que eu peguei em um livro de patologia. E este número é aquele número básico do básico de um número de doenças. Tem 1.300 patologias descritas, catalogadas, com sinais e sintomas, tratamentos e tudo mais. E isso quer dizer o quê? 1.300 doenças. Isso quer dizer que você, que trata com protocolo, precisa ter pelo menos 1.300 protocolos para saber tratar pelo menos essas 1.300 patologias. Isto para você parece acupuntura? Sério mesmo que você acredita que a acupuntura, que tem o seu início lá há 2, 3 mil anos atrás, tem protocolos para essas 1.300 patologias? Ou será que os mestres que nos deixaram este conhecimento não deixaram também uma forma de diagnóstico para que nós pudéssemos tratar todas as patologias, não importando se foram ou não catalogadas neste livro de patologia do ano de 2000? Então, saiba que a acupuntura tem o seu próprio diagnóstico, tem a sua própria linguagem. E isso é muito importante que você, acupunturista, tenha como objetivo aprender a realizar esse diagnóstico. Então, que tal aprender a realizar um diagnóstico rápido e fácil, que você pode fazer em 20 minutos e ter resultados efetivos com a acupuntura e se destacar também como acupunturista? É muito bom, não é não? Imagine-se sendo reconhecido pelo seu paciente quando ele te diz: nossa, eu já fui em vários acupunturistas e nenhum resolveu como você. Você em poucas sessões já resolveu. Isso não é fantástico? E eu escutava isso dos meus pacientes. E foi isso que me fez ter certeza que eu estava no caminho correto. Mas o melhor não é somente aquele um único paciente ou aquele paciente esporádico que vai falar isso. Mas serão todos os seus pacientes que vão te dizer a mesma coisa. Isto é o melhor, porque daí você sabe que está tratando a Lucy 1, a Lucy 2, a Lucy 3 com as suas diferenças. E isso é impagável, isso é fantástico. E para isso, sabe o que você precisa para receber essas frases que o paciente vai te dizer? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa de um passo a passo para realizar um diagnóstico. E esse passo a passo deve ser fácil para que todos possam trilhar pelo mesmo caminho sem problema, porque se o caminho for muito difícil, poucos irão trilhar por ele.
E este passo a passo que eu ensino é por um caminho fácil, alegre, divertido. Quando você menos esperar, você já chegou no seu destino. Então, vamos começar com esse nosso primeiro passo? Muito bem, então, este primeiro passo, sabe qual é? Observar muito bem o seu paciente. Muitos sinais não são ditos, mas são mostrados. E você está observando direito esses sinais? Quais informações você está colhendo quando o paciente entra pela porta da sua sala? O imperador amarelo, ele dizia o seguinte, que o acupunturista, ele deve observar se o paciente tem curiosidade ou não. Ou ele é apático, ou ele é indiferente, ou ele é eufórico, ou ele é raivoso. Neste primeiro olhar que você lança para o seu paciente, quando ele passa pela porta da sua sala, você já está detectando esta informação. Você está? Se não está, comece. Outra informação que o imperador amarelo também nos deixa lá no livro do Souan é: o acupunturista observa o caminhar do paciente quando ele chega. Ele escuta a sua respiração enquanto ele anda. Ele vê a dificuldade ou a leveza no caminhar. Ele é desleixado ou ele é cuidadoso? Os seus cabelos estão cuidados ou descuidados? E todas essas informações e muitas outras, em um olhar de 1 minuto, você já vai colhendo. Nada ainda foi falado. Você ainda nem ouviu a voz desse paciente, você ainda nem sabe o que é que ele tem, que doença ele tem, mas você já tem dezenas de informações a respeito dele. Como fazer para reconhecer essas informações? Apenas treine o seu olhar. Deite o seu olhar super concentrado no paciente e deixe aquelas impressões daquela visão falar por si só. Uma pessoa que trabalha em um setor, por exemplo, de qualidade de uma empresa, ele não chega lá sabendo olhar todos os defeitos. Ele é treinado, passa horas e horas treinando o olhar para perceber, observar os detalhes. Ele treina a visão dele para encontrar os defeitos que somente este olhar treinado vê de relance. Você também deve treinar esta visão de 1 minuto para colher o máximo de informações possíveis daquele paciente antes mesmo de ele te dar a mão para cumprimentá-lo. E ao pegar a mão dele, você já vai ter outras informações. A mão dele é quente, é fria, é seca, é úmida, é magra, é inchada. O aperto de mão é firme, é leve, é frouxo, é forte. Como é isso? Olha quantas informações você tem neste aperto de mão. Discretamente, antes de lavar as mãos, para começar a atender, dá uma cheirada na mão para ver se o paciente deixou algum traço de cheiro que não seja perfume, claro, né? Que ele deixou ali na sua mão, porque muitos pacientes estarão com as mãos suadas, com as mãos já com o cheiro dela. Você cheira, se tem algum cheiro específico, e aí você também tem que treinar o seu olfato para quê? Para ele sentir se o cheiro é doce, se o cheiro é putrefato, se o cheiro é azedo, se o cheiro é isso, se o cheiro é aquilo. Dá uma cheiradinha na mão e aí lava. Você colheu muitas informações somente nesses breves minutos que você teve ali antes de começar a falar com o paciente. E agora, este diagnóstico, que é o de observação, ele é o primeiro passo e ele é realizado ali no momento que o paciente chega. Em 1 minuto, você deve ter coletado várias informações muito preciosas que você agora vai usar essas informações
para você realizar o próximo passo, que agora é a anamnese. Na anamnese, você já tem muitas informações colhidas ali. Agora, uma pergunta. Se o paciente vem com uma queixa de dor lombar, você só vai tratar a dor lombar? Você não vai verificar se as outras síndromes que ele tem, o que está por trás de tudo aquilo? Você só vai para a dor lombar ou você vai pegar todas essas informações que você colheu agora e vai começar a destrinchar? Por exemplo, essa pessoa tem um cheiro putrefato, um cheiro de podre. Deixou na sua mão essa impressão. Você não vai fazer nada a respeito disso? O paciente chega arrastando os pés. Você não vai fazer nada também a respeito disso, porque ele está arrastando os pés dessa forma? Ele tem o cabelo muito ralinho e ele não é para ter essa queda de cabelo ainda. Você não vai fazer nada em relação a isso? Você só vai tratar a dor lombar daquela pessoa? Isso não é acupuntura, porque a acupuntura vai pegar o todo dessa pessoa, a parte física, a parte energética, a parte emocional, vai pegar tudo. A acupuntura é um todo integrado, não é separado, que nem na medicina é lombar, é só lombar que eu vou tratar. Se você quer que eu trate a sua depressão, tem que marcar outro horário. Se você quer que eu trate o teu arrastar de pé, tem que marcar outro horário. Se você quer que eu trate esse cheiro de podre, tem que marcar outro horário. É assim que você conduz a sua acupuntura? Ou será que não é um todo que essa pessoa tem e que está ali marcando no corpo dela várias alterações e você, com o teu olhar, você vai perceber todos esses pormenores. Você vai utilizar todas essas informações para fazer a anamnese. Você agora vai utilizar todas aquelas observações. Eu notei que você tem uma certa dificuldade de caminhar. Desde quando você está assim? Desde quando a pessoa começa a perceber que você tem um olhar atento a ele, que está te perguntando coisas que ninguém perguntou, você observou coisas que ninguém observou, ele vai ficar pensando, puxa, esse acupunturista é bom, ele está pegando muitas informações que eu nem falei. E quando você faz isso, gera uma questão de confiança. A primeira coisa é confiança. Ele vai depositar em você muita confiança. E você não pode decepcionar essa confiança dessa pessoa realizando um tratamento com protocolo, realizando um tratamento assim, de sinais e sintomas. Você só vai tratar sinal e sintoma. Você tem que dar uma chance a essa confiança que essa pessoa está te dando e realmente traçar um plano de ação, realmente cumprir com esse plano de ação que você realizou ali, tendo como base o diagnóstico que agora você vai começar a fazer. Você já começou a dar o seu primeiro passo. Agora, use essas informações para dar o segundo passo, que é a anamnese. Mas sobre a anamnese eu vou falar numa próxima oportunidade, porque esse vídeo já vai ficar muito longo, mas eu gostaria muito que você agora treine o seu olhar de águia, treine o seu olhar de acupunturista para interpretar tudo que o corpo daquele paciente está demonstrando. Nós, acupunturistas, temos que olhar, observar
Por quê? Porque nós não temos exames de tudo, exames de imagem, exames de laboratório. A acupuntura não tem esse diagnóstico. Isso é um diagnóstico médico. Nós temos o quê? O nosso bom e velho e antigo diagnóstico da acupuntura, que é observação, ausculta, olfação, visão, que mais? Tato, paladar. Paladar a gente não usa muito, né? Mas a gente pode conversar sobre paladar com a pessoa, qual é o sabor que a pessoa sente na boca, qual é o sabor que a pessoa gosta mais, que ela tem necessidade de comer. Tudo isso faz parte da nossa anamnese. Então, use o que nós temos de diagnóstico da medicina chinesa. Não se restrinja só porque você não sabe pulsologia. O diagnóstico da acupuntura não se resume à pulsologia. Ele é sim fantástico, mas não é só a pulsologia. Comece com aquilo que você consegue fazer, que é observar. Observe, observe, pegue o máximo de informações no olhar. Treine, 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 não canse de treinar. E isso é todo paciente, em todo paciente. Cada vez que você fizer isso, você vai melhorar cada vez mais. Se você não treinar, o que acontece? Você nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. É igual um atleta, se ele não treina, ele nunca vai ser bom. Ele pode desejar ser um atleta de ponta, mas se ele não treinar, ele só vai ficar desejando. E aí sabe o que acontece? Vai ser frustrado, vai se frustrar, vai ser aquele atleta que nunca vai conseguir nada na vida. E vai chegar lá na velhice e vai falar: puxa, eu tinha um sonho de ser atleta, de ser um jogador, de ser isso, de ser aquilo. Aí alguém pergunta para ele: mas você treinou? Treinei mais ou menos. Então, nunca vai ser. Agora, você quer ser um bom acupunturista? Quer ter esse olho de águia? Treine. Toda vez que um paciente entrar, lembra: opa, deixa eu olhar tudinho. Olha. Não precisa ficar encarando o paciente, né? É aquele olhar de relance que você já olha, já começa a perceber tudo. É como se você estivesse olhando, mas sem olhar. Olhando de rabinho de olho, assim, né? Mas você está percebendo a movimentação daquele paciente, você está escutando aquele paciente, você está observando como ele respira, como ele fala, como ele tudo, você está observando. Muito bom. Então, se você gostou, escreve aqui nos comentários, compartilhe com um amigo acupunturista que ele também pode estar precisando aprender mais. Então, compartilhe com ele e inscreva-se lá nos nossos canais no YouTube. Tem muito vídeo que você pode aprender muito mais. Inscreva-se também lá no Instagram, lá no Facebook. Tem as historinhas de Lucy que estão lá. São desenhos animados que são muito bonitinhos. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui. Fiquem bem e até a próxima aula.